Bom ou não? Você já andou por aí no meio das suas plantas e reparou umas bolas estranhas, uns caroços, umas verrugas nas folhas das plantas? Muita gente acha, gente, que isso é doença e que a planta vai morrer, ou simplesmente passa batido sem saber o que é, não é isso? Mas a verdade é que isso é uma verdadeira casa construída por invasores. E para entender o que realmente está acontecendo aqui e como que isso afeta as suas plantas e a sua produção, eu trouxe hoje a maior especialista que eu conheço no assunto, a minha esposa, doutora Reisla, que é bióloga, professora de botânica na Universidade do Estado de Minas Gerais, mestre em recuperação de nascentes e áreas degradadas e doutora em anatomia vegetal, além de diretora regional da Sociedade Botânica do Brasil para Minas, Espírito Santo e Bahia. E estuda exatamente essas estruturas chamadas de galhas. Não é isso, doutora? Explica para quem está aí nos assistindo, na linguagem da roça, o que é uma galha e quem é que manda construir isso na planta. Olá, pessoal, prazer estar aqui. Bom, as galhas são pequenas estruturas que aparecem nas folhas, galhos e flores das plantas. Muita gente pensa que é uma doença da planta ou um fruto estranho. Na verdade, é sim uma espécie de casa personalizada construída pela planta sob a influência de um outro ser vivo, geralmente um inseto. É como se o inseto convencesse a planta a construir uma casa e uma despensa para ele ao mesmo tempo. Dentro dela vive a larva desse inseto que induziu a sua formação. Cada tipo de galha costuma estar associado a uma espécie específica de galhador e uma espécie específica de planta. Por isso, quando encontramos uma galha, estamos observando uma interação extremamente especializada da natureza. Nessas imagens que eu vou mostrar agora, a gente pode perceber facilmente que não é uma formação natural da própria planta, como ela bem explicou. Uma planta como essa, que está sofrendo uma infestação de galhas, como que isso pode prejudicar essa planta? Na maioria dos casos, não causa grandes problemas. A planta e os galhadores convivem há milhões de anos. Porém, em infestações muito intensas, pode haver algum impacto, mas normalmente as galhas fazem parte do funcionamento natural dos ecossistemas. Mas o interessante é que algumas das galhas mais importantes economicamente não estão nas folhas, estão escondidas debaixo da terra. São galhas de raízes, causadas por nematóides, responsáveis por prejuízos milionários em diversas culturas agrícolas. Esses vermes penetram em raízes jovens e alteram o crescimento dos tecidos vegetais. Como resultado, surgem engrossamentos ou nódulos nas raízes e caules. Elas prejudicam a absorção de água e nutrientes, deixando a planta menos vigorosa. Doutora, e para quem tem uma planta com esse problema, tem que se preocupar? Tem alguma solução para isso? Na maioria das vezes, não existe uma única solução. A questão é o manejo integrado. Mudas sadias, com isso você evita introduzir o nematóide na área. Rotação de culturas para alternar com espécies que são pouco susceptíveis ou resistentes ao nematóide e até mesmo plantas antagonistas, como a crotalária e o cravo de defunto, que ajudam a reduzir a população de nematóides no solo. Além disso, existem cultivares resistentes desenvolvidas pela Embrapa, como as utilizadas no tomateiro e nos pimentões. Ainda existe o controle químico e o controle biológico dos nematóides do solo. O problema, pessoal, é que existe uma diversidade gigantesca de galhas no Brasil e os pesquisadores sozinhos não conseguem observar tudo o que acontece em um país desse tamanho. E se eu te falar que você pode ajudar a ciência a registrar essa enorme biodiversidade de galhas sem sair aí do seu quintal, usando só o seu celular? Não é isso, Reis? Explica pra gente o que é o projeto Galhas Lá. É isso mesmo. Foi justamente dessa necessidade que nasceu o projeto Galhas Lá. A ideia é muito simples: transformar a curiosidade das pessoas em informação científica. Se alguém encontra uma galha durante uma caminhada, no quintal de casa, uma propriedade rural ou até mesmo numa trilha, pode abrir o aplicativo, mesmo sem sinal de internet, fotografar e enviar para a gente. Depois, uma equipe de pesquisadores analisa e valida esses registros. O Galhas Lá conecta pessoas à pesquisa científica,
porque nenhum pesquisador consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas os milhões de cidadãos já estão e podem contribuir para a formação de um banco de dados robusto, que será usado na pesquisa científica. Olha só que fantástico, pessoal. A biologia e a prática da roça aí caminhando juntas, né? Agora, quando você vir aí uma folha assim, já sabe o que é. O link para baixar o aplicativo Galhas lá e participar do projeto está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição. E se você estiver vendo pela TV, basta apontar o celular para esse QR Code que está aqui no cantinho da tela. Vamos aí, gente, ajudar a mapear a nossa biodiversidade. Ô, turma, aí para instalar o aplicativo é muito simples. Basta você acessar o site, depois vir nesse botão aqui, acessar o app, clicar nos 3 pontinhos aqui em cima e procurar adicionar a tela inicial. Clicou aqui, confirmou, já está instalado, pode usar. E você já observou alguma galha aí no seu quintal? Se observou, baixe o aplicativo e inclua a sua contribuição. Gente, é de graça, tá? E se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!